Santo nesses dias, Ele está tornando a noiva em uma noiva extremamente intensa e apaixonada pelo noivo. Amém? Amém? Você está intensamente, profundamente apaixonado pelo noivo? Amém. É assim que Ele deseja te encontrar. É dessa forma, extremamente, extravagante, intensamente, tudo mais que você possa imaginar por amor a Ele. É dessa forma que Ele anseia e pediu para que a noiva estivesse aguardando a Ele. Amém? E em oração essa semana, o Espírito me trouxe a lembrança, algumas palavras. Ele foi assim, arquitetando, levando os meus pensamentos no que Ele estava arquitetando no meio de nós. E os meus pensamentos foram levados a uma árvore. Conversando ontem com um amigo, e nós conversávamos sobre uma árvore, que é impossível uma árvore boa produzir frutos maus, não é verdade? E é impossível uma árvore má produzir frutos bons, não é verdade? Está descrito no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João também, nos evangelhos, você pode observar. Essa é a comparação que Jesus fez quando você deseja conhecer uma pessoa. Se você quiser saber o que há no coração dela, identifique os seus frutos, identifique o que vem dos seus lábios, porque a boca fala o que o coração está cheio. A boca não fala do que o coração não tem. Alguém pode se passar despercebido ou até se disfarçar por algum certo tempo, mas ela não consegue a sua vida toda se disfarçar. Em um momento ou outro ele vai deslizar ou ela vai deslizar. É possível uma laranjeira? Esses dias eu falei assim, é possível um pé de laranja? Alguém falou, pastor, o que é um pé de laranja? É uma laranjeira. No Brasil nós costumamos falar um pé de laranja. Eu sei que não é certo, né? Mas é uma laranjeira, não é, Ricardo? O que uma laranjeira produz? O que um limoeiro produz? Não é, irmão Chico? Um limoeiro produzirá limão. Uma laranjeira produzirá laranja, não é verdade? Assim um cristão produzirá o quê? O fruto do Espírito, descrito em Gálatas capítulo 5, não é verdade? Não há como um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, produzir frutos que não condizem com o Espírito Santo de Deus. É impossível aquele que conhece a Cristo produzir outro tipo de fruto que não seja o fruto do Espírito, a não ser que ele não esteja totalmente cheio do Espírito Santo, a não ser que ainda ele esteja aprendendo ainda a deixar o seu eu para trás, a não ser que ele não venha colocando em prática aquilo que ele venha aprendendo do Senhor Jesus. Fica 1 hora, 2 horas ao lado de uma pessoa e você já vai descobrir quem ela é através dos seus lábios. A pessoa, ela se autodenuncia do que o seu coração está cheio. E aí você já vai descobrir se aquela pessoa provém da parte de Deus ou não provém da parte de Deus. Ou você vai descobrir o nível de maturidade dele ou o nível de maturidade dela no Senhor. É assim que Jesus ensinou nós a identificarmos aqueles que são do Senhor e aqueles que não são. Amém? E nessa noite, já que pelos frutos você conhece uma pessoa, ou seja, pelas suas atitudes você a conhece, e também pelas suas atitudes você conhece quem está governando a vida dele ou a vida dela. Se eu sou governado pelo Espírito, naturalmente eu vou fluir através do Espírito Santo. Se eu estou sendo governado pela minha carne ou pelo mundo, naturalmente as minhas atitudes serão de acordo com a minha carne. Todos concordam? Amém. E refletindo ainda mais essa semana, o Espírito Santo de Deus me levou a uma passagem que está no livro de Juízes, capítulo 6. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 6. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, inunda, cheia deste lugar. É um desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória.
refletimos na presença do Senhor a respeito do povo do Egito, dos israelitas que saíram do povo de Israel que estava no Egito, perdão, que saíram do Egito em direção a Canaã, que precisaria haver uma troca de mentalidade, ou seja, uma troca de governo na sua mente, para que eles pudessem acessar a terra prometida. Eles saíram do Egito como escravos, porém pisariam dentro da terra prometida não com uma mentalidade de escravo, mas com uma mentalidade de povo celestial, de povo eleito pelo Senhor. Não mais com uma mentalidade de escravo, mas sim com uma mentalidade de quem é aquele que serve ao Senhor. Por não haver essa troca de mentalidade, por não haver essa troca de governo na vida dos israelitas, naturalmente eles foram e pecaram contra o Senhor, somente por murmurar contra o Senhor. E murmurando contra ele, eles ficaram 40 anos no deserto. E naturalmente a geração que entrou dentro de Canaã, a geração que entrou dentro da terra prometida, eles começaram a fazer quase que tudo segundo a vontade do Senhor, porque viram seus pais morrendo durante 40 anos no deserto. Nós já falamos isso aqui agora, algumas semanas atrás, e também um pouquinho no sábado passado. E nesse ponto que a palavra, que o Espírito nos trouxe na palavra, o povo já estava dentro de Canaã, o povo já estava dentro da terra prometida. Porém, diga assim comigo, porém. Vamos ao texto. A palavra diz assim: mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E estes os entregou nas mãos dos midianitas durante quanto tempo? 7 anos, um ciclo. Deixa eu só abrir a minha palavra aqui. Glória a Deus. O que é que os israelitas voltaram a fazer? O que era mal aos olhos do Senhor. Eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Imaginem só aquele povo que viu milagres, sinais e prodígios, que viu a presença do Senhor na nuvem durante o dia, para que o sol não molestasse eles, para que não morressem até mesmo de calor, do sol do deserto, e muitas vezes de frio à noite pela nuvem, para que aquecesse eles durante o frio da noite. Um povo que viu milagres, sinais e prodígios da parte de Deus, novamente estava voltando as costas para o Senhor. E por isso, por voltar as costas para o Senhor, novamente o Senhor havia entregado eles nas mãos dos midianitas por 7 anos. Vai acompanhando comigo. E os midianitas eram mais fortes que Israel. Quem que era mais forte quando entrou na terra prometida? Quem era mais forte? Eram os israelitas, não era? E naquela ocasião os israelitas estavam mais fracos do que somente os midianitas. Somente um povo, dentre tantos que haviam naquela terra, já estavam mais fortes que os israelitas, porque eles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Quando você vira as suas costas para Deus, naturalmente, quando que você vira as suas costas para o Senhor, quando você está em pecado, naturalmente uma brecha abre na sua vida e o diabo tem autoridade, legalidade para atingir a sua vida. É exatamente isso que aconteceu com os israelitas. E os midianitas eram mais fortes que Israel, e por isso os israelitas fizeram esconderijos nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. Imaginem só, aquele povo começou a se esconder de medo dos midianitas. Um povo que detinha, que portava, que era o exército do Deus vivo, estava se escondendo do inimigo. Na minha mente é difícil imaginar uma coisa dessa. Como que um servo de Deus que conhece ao Deus vivo se esconde da presença de Deus? E o pior, se esconde de medo dos seus inimigos. Porque acontecia que quando Israel semeava, os midianitas e os amalequitas e os outros povos do leste invadiam as suas plantações.
e acampavam na terra e destruíam as suas plantações até que chegavam a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Imaginem o caos que foi instaurado por causa do pecado. Vamos continuar na palavra. Subiam com seus rebanhos e tendas, vinham em multidões, em multidão, e como gafanhotos, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruí-la. Imaginem toda a terra de Israel sendo destruída, e eles se escondendo do exército dos midianitas e dos amalequitas por causa do medo da presença do inimigo. Já imaginou aquele povo que entrou na terra prometida para tomar conta daquela terra? Aquele povo que tomou posse da terra prometida. Eles viraram as costas para Deus, começaram a adorar outros deuses, começaram a praticar o pecado da idolatria, e naturalmente o Senhor entregou eles nas mãos do inimigo. E o inimigo vinha somente para destruir tudo que os israelitas faziam. Preste bem atenção na palavra de hoje. Os midianitas e os amalequitas vinham para destruir tudo o que os israelitas semeavam, plantavam ou faziam. Tudo que eles tinham eram destruídos segundo a permissão de Deus pelo seu inimigo. Preste bem atenção. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Por isso, diga assim comigo, por isso os israelitas clamaram ao Senhor. O que o povo de Deus mais está fazendo nos dias de hoje a não ser clamando ao Senhor? Quando nós levantamos em oração, em jejum, em adoração, em súplica, nós estamos clamando ao Senhor para que Ele venha, clamando ao Senhor para que Ele mude a nossa história, clamando ao Senhor para que Ele mude tudo conforme a vontade dEle, não conforme a nossa. Assim os israelitas começaram a fazer. Eles se lembraram que quando os seus pais estavam lá no Egito, sendo escravos por mais de 400 anos, eles começaram a clamar ao Senhor. E naturalmente o Senhor ouviu e mandou o libertador. E ali não foi diferente, o povo havia virado as costas para o Senhor. E naturalmente eles começaram a orar ao Senhor, clamando ao Senhor por livramento, clamando ao Senhor para que os livrasse das mãos do inimigo. Vamos avançar na palavra para chegar no ponto que precisamos chegar. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, quando você clamar ao Senhor por causa da sua vida, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito, vos tirei da terra da escravidão, da casa da servidão. Quantos aqui de nós que não conhecíamos ao Senhor, hoje conhecemos ao Senhor, mas muitas vezes pelas nossas atitudes, naturalmente nós viramos as costas para o Senhor. Quando você ouve uma palavra dele, você diz: não, isso está na palavra, mas não serve para a minha vida. Naturalmente você está virando as suas costas para o Senhor. Quando você ouve que deve fazer algo da parte de Deus, quando você ouve que você tem que tomar uma direção do Senhor, e não faz, naturalmente você está falando: não, o que o Senhor está falando para mim não é suficiente, o que o Senhor está me colocando, me revelando, não é para mim, é para o meu vizinho, mas não é para mim. E o Senhor disse a Eliseu: eu tirei vocês do Egito, da terra da servidão, eu me revelei para vocês, eu vos tirei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os que vos oprimiam, expulsei da vossa presença e dei uma terra, e dei a terra deles para vocês. O que o Senhor não tem feito por nós até agora? O que o Senhor não tem entregue a nós até agora? Ele nos chamou, eu não conhecia Ele há 20 e poucos anos atrás, e Ele se revelou para mim, se revelou da mesma forma, se revelou a mim, se revela para você. Qual é a forma diferente que Ele se revela para mim que não se revela para você? É verdade. Você conhece o seu Deus à medida que você se busca a Ele, à medida que você converte o seu coração a Ele, à medida
medida da sua sede, da sua fome. Esse é o tamanho da revelação que você vai ter da parte de Deus. Por isso que a noiva dos últimos dias é uma noiva extravagante, incendiada, intensamente cheia de paixão pelo noivo. É uma noiva que anseia em ver o seu noivo, mas para que ela veja o noivo, para que ela anseie em ver o noivo, ela tem que estar pronta. Senão, qual é a louca da noiva? Qual é a louca da noiva que vai querer ver o noivo se ela não estiver pronta? Qual é? Qual é? Qual é? Acho que falta um aperto de um parafuso na noiva. Se ela não estiver pronta, como que ela vai ver o noivo? Não vai. E também vos diz que eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus cuja terra habitais, mas não obedecestes a minha voz. Quantos de nós temos ouvido a palavra de Deus? Quantos de nós? Deus tem se revelado profundamente, tremendamente por nós através da sua palavra. Eu não quero nem falar através do Espírito, porque isso é insondável, é incalculável, mas só através da palavra dele. Quanto que ele não tem se revelado para mim e para você nos últimos tempos? E a nossa vida, muitas vezes, se colocarmos uma régua para alinhar a nossa vida segundo a palavra, qual é o grau de alinhamento que a nossa vida está com a palavra? Qual é o grau de alinhamento que a nossa vida está alinhada com a palavra que ele tem revelado para nós? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Abiesita, ao Abiesita Joás, seu filho Gideão. Estava malhando trigo no lagar de espremer uvas para escondê-lo dos midianitas. Imaginem só quando o Senhor veio falar com Gideão, ele estava malhando trigo no lugar que amassa as uvas. Tamanho era o medo, tamanho era a opressão que estava governando o povo de Israel. Muitas vezes, meus irmãos, preste bem atenção agora. Muitas vezes, sabe o que tem governado o povo de Deus? O medo. É o medo de faltar, é o medo de não ter, é o medo da escassez, é o medo do amanhã. É tanto medo nos dias de hoje do povo de Deus que chega a ser um escândalo. Que muitas vezes todas as decisões que nós tomamos, ela passa por uma palavra chamada medo. Essa era exatamente a situação do povo de Israel nessa época. O que estava governando eles nada mais, nada menos era do que o medo. Quantas atitudes nós já tomamos? Eu vou te falar nós porque eu me incluo nisso. Quantas vezes nós já tomamos atitudes baseadas em nossos medos? Quantas? Responda para você mesmo. Várias vezes. Várias vezes. Estava cansado, desanimado. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus Deus. conhece tua estrutura. Aleluia, Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou, volte para o mar que é teu lugar e mandou agora retirar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E mandou largar a rede, e mandou nos separar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu vou te contar um segredo nessa noite. Sabe o que o medo faz? Ele paralisa. O medo, ele paralisa. Muitas vezes o
você não toma atitude por por medo. Porque uma das qualidades, aliás, um dos efeitos do medo é a paralisia. O medo, ele paralisa. O medo, ele leva a tomarmos decisões enganosas. Reflita aí com você. Quantas decisões você já tomou baseada no medo? Deixando o medo te governar. Eu me incluo nisso também. Quantas vezes fizemos isso? Quantas vezes fizemos isso? Quando o medo nos governa, Jesus não governa. É o medo que governa. Se o medo está me ajudando a tomar uma atitude, entre aspas, ajudando, ele está governando a minha vida. Não é Jesus que está governando. Sabe mais uma coisa que o medo faz? Ele causa desespero. Quantas vezes nós já nos vimos desesperados? Como estava Gideão malhando trigo no lugar que ele amassava uva com os seus pés, escondido de medo porque o inimigo viria roubar o trigo que ele havia acabado de colher, para alimentar a sua casa, a casa de seus pais. O medo, ele te leva a tomar decisões que não são da parte de Deus. Porque o medo não provém de Deus. Aleluia, Senhor. Não posso falar. Esse eu posso falar. Essa eu posso falar, mas vai doer. Prepare aí que vai doer essa. O que te trouxe para a Inglaterra? Foi Jesus ou foi o medo? O que te trouxe para a Inglaterra? Foi Jesus ou foi o medo? O que te trouxe para cá? Foi Jesus ou foi o medo? O medo de faltar? O medo da escassez? Só se nós servimos ao Senhor, Ele é poderoso para cumprir. Mateus capítulo 6 na minha e na sua vida. Pare de mendigar o pão, pare de mendigar roupa, pare de mendigar tudo. Você tem um Pai, um Deus que te serve. Não pare, Ele está vendo. Olha todas suas lágrimas e não te fala. Aleluia, Senhor. É que Ele te entregou aos pais. Eu e você precisamos aprender a nos mover segundo a palavra do Senhor, segundo a vontade dele, e não segundo os nossos medos.
Eu e você precisamos nos mover segundo a palavra do Senhor, segundo a direção dele, e não segundo o nosso achismo, o nosso medo. Por que o Espírito tem nos levado a orar tanto, a jejuar tanto e a adorar tanto? E a buscar Ele como nunca o buscamos, igreja? É para que tenhamos um relacionamento com Ele, uma comunhão com Ele, na qual eu e você ouviremos a sua voz o tempo todo. O Espírito intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, por mim, por você, clamando: ei Fernando, ei filho, ei Eduardo, oh, ora mais, jejua mais, busca mais, porque eu quero me revelar para você como eu nunca me revelei. Ei Luiz, eu quero me revelar para você como eu nunca me revelei. Para de dormir no ponto, Luiz. Para de dormir no ponto. A gente vai passar a vida inteira achando que temos duas vidas, mas temos somente uma vida para fazer muito bem feito o que o Senhor deixou para que fizéssemos. E Gideão, com medo, estava malhando trigo num lugar que amassa uva, de medo do inimigo, porque ele, a sua casa e o seu povo haviam virado as costas para Deus. Sacerdotes da sua casa, sacerdote meu, sou sacerdote do meu lar. Eu tenho que colocar minha família na presença de Deus. Amém. Como sacerdote, nós precisamos colocar a nossa família na presença de Deus. Ensina os seus filhos aonde eles devem caminhar, e quando eles crescerem, eles não vão se desviar do caminho do Senhor. E a palavra do Senhor continua dizendo assim: e então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Eu fico imaginando Gideão com medo, malhando trigo no lagar, e o Senhor aparecer para ele e dizer para ele: ei, o Senhor é contigo, homem valente. Eu fico imaginando Gideão falando: eu, valente? Eu, valente? É você mesmo? Diga assim: eu sou valente. Eu sou valente. Eu sou valente porque a palavra diz que eu sou valente. Pode passar. Gideão lhe respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que lhe aconteceu tudo, nos aconteceu tudo isso? Não é isso que nós dizemos para Deus, mas eu estou servindo a Deus, por que lhe aconteceu tudo isso? Eles haviam virado as costas para o Senhor, eles haviam pecado contra Deus, e ainda estavam perguntando por que o Senhor havia virado as costas para eles, se eles estavam com Deus. Não é assim que eu e você fazemos? A primeira coisa que me liga: o pastor, mas Deus não é comigo, pastor. Eu estou na igreja, pastor. Como se a culpa fosse de Deus. A culpa é de Deus ali, ou é dos israelitas? A culpa é nossa ou é de Deus? Deus está lá, meus irmãos. Ah, meu Senhor. Gideão lhe respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Não vire as costas para o Senhor. Cara, quando eu ouço alguém dizendo assim: eu vou deixar os caminhos do Senhor, ah, eu vou parar de ir na igreja, vai para o inferno então. Simples assim, essa é a sua palavra que você está dizendo para Deus. Quando você não vem à igreja, não vem à noiva do Senhor, com a menina dos olhos de Deus, você está falando: eu vou para o inferno. Porque não existe lugar fora da presença de Deus que não seja o inferno, ou é céu ou é inferno. Foi exatamente isso que Gideão falou. Volta por favor. Nossos pais contaram: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor virou-se para ele e disse: o Senhor não diz nada, disse nenhum argumento para ele. Ele disse assim para Gideão:
Vai na tua força, Gideão. Vai na tua força e livra Israel dos midianitas, das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando. Diga assim para o irmão que está do seu lado: vai na tua força. Vai nessa sua força. Porque o Senhor vai livrar tu e a sua casa da mão dos midianitas. E ele continuou dizendo: não sou eu que estou te enviando. E Gideão perguntou-lhe: meu Senhor, com que livraria Israel? Pergunte assim: mas Senhor, com que eu vou livrar eu e minha casa? Pergunte aí: mas com que, Senhor? Eu vou livrar eu e a minha casa. A minha família é a mais pobre de Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai. Olha a desculpa de Gideão para Deus. Deus estava comissionando ele para livrar o povo de Israel, e ele vai e volta para Deus e diz assim: Deus, mas eu sou o menor da casa de meu pai, sou o mais pobre da minha tribo. Você pode ser o menor de todos, o menor dos menores, mas quando o Senhor te pega pela sua mão e resolve te levantar, meus irmãos, não tem para ninguém. Maior que está em ti do que aquele que está no mundo. Os que confiam no Senhor jamais se abalarão. É por isso que o Senhor está resgatando a nossa identidade nesses dias. Deus tem falado tanto de identidade. Tanto de identidade com o povo dele. Ali Israel estava sofrendo uma crise de identidade. Porque ele não sabia se servia a Deus ou se servia a Baal. Se servia a Deus ou os deuses estranhos. Muitas vezes está como nós. Nós muitas vezes servimos a Deus, com certeza. Mas muitas vezes servimos ao mundo através das nossas atitudes também. E as nossas atitudes contam, denunciam do que o nosso coração está cheio. As nossas atitudes denunciam o nosso coração. Você pode se esconder de quem você quiser se esconder, mas de Deus você não se esconde. E naquele dia, meus irmãos, que está muito próximo, mas muito próximo, não haverá ninguém que possa se esconder dele. Ninguém. Sabe o que eu identifico ali nas palavras de Gideão? Nós somos muito bons de desculpa. Nós somos muito bons de argumento, mas péssimos em arrependimento. Péssimos em arrependimento, porque é um coração quebrantado e contrito. O Senhor não se nega. É tão simples ter a atenção do Senhor de novo para você, dizer: Senhor, me perdoa, me arrependo, Senhor. Novamente Ele vira a sua face para você de novo e começa a te ouvir, e começa a falar com você, e começa a ter comunhão com você de novo naturalmente. Aleluia. Nós temos livre acesso ao Pai, livre acesso a Ele. E o Senhor disse novamente: eu estarei contigo e tu derrotarás os midianitas como se fossem um homem só. O exército dos midianitas era impossível contar, de tão grande que era, de tão grande que eles eram. E o Senhor vai e disse para Gideão: ei, eu vou derrotar o exército inimigo como se fosse um só homem. Como se fosse um só homem. Vamos continuar na palavra. Peço-te que não saias daqui até que eu volte. Volta um instante, por favor. E Gideão continuou: se tenho achado favor aos teus olhos, dá-me um sinal. Se é tu quem falas comigo. Aleluias. Peço-te que não saias daqui até que eu volte trazendo a minha oferta e ponha diante de ti. Aí Gideão faz um sinal, pede um sinal para Deus. Diz assim para ele ganhar tempo. Ele fala: Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu vou colocar esse novelo de lã para fora. Se amanhã ele amanhecer molhado e a terra seca, eu sei que o Senhor vai estar comigo. E Gideão, outro dia de manhã, sai para fora da sua casa e aquele novelo está encharcado de água e a terra seca. E de repente ele fala com Deus de novo, fala com o Senhor, e ele diz: não, mas amanhã o novelo tem que estar seco e a terra molhada. E ele sai para fora no outro dia e assim está. Aleluia.
casa. É verdade, é verdade. O que mais você quer ouvir de confirmação da parte de Deus que a noiva precisa estar pronta para o noivo? Gideão traz a oferta para Deus, o cabrito e os 20 litros de farinha. Vamos lá em Juízes capítulo 6, versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: e o anjo do Senhor estendeu o cajado que tinha na mão e com a ponta tocou a carne e os bolos sem fermento. E então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermento. Em seguida, o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, o Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Imaginei só, Gideão prepara uma oferta para o Senhor. Aquele homem que era medroso, aquele homem que disse que era o mais pobre da sua casa, o mais pobre da sua tribo, vai e coloca uma oferta para o Senhor. E o Senhor vem e recebe a oferta dele, como ele recebeu a oferta de Elias também, em cima do altar. E a palavra diz que Gideão fala: ai de mim, Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Continue. E a palavra diz assim: porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Aleluia. Eu não sei você, mas essas são as palavras que eu mais anseio ouvir na minha vida. Quem disse isso? Paz seja contigo para Gideão. Quem foi aquele que, quando foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, e quando se apresentou para os discípulos, disse assim: paz seja convosco. Aleluia. Quem se apresentou para Gideão ali foi o Senhor Jesus. Quando eu estiver com Jesus, quando você estiver com Jesus, quem sabe são essas palavras que ouviremos da parte dele: ó filho, que a paz, a minha paz seja contigo. É por isso que quando eu ouço alguém falando a paz do Senhor, naturalmente o meu espírito tem ido para os céus naturalmente, e eu ouço como se fosse o Senhor Jesus falando: filho, que a minha paz seja contigo. Filha, que a minha paz seja contigo. No mundo em que nós vivemos nos dias de hoje, é preciso manter e viver neste lugar de paz. Que é só Jesus que pode nos dar. É só Jesus que pode nos dar, irmão Tito. É só Jesus. E essa paz que excede todo o entendimento, ele veio e falou para Gideão: paz, filho meu, seja contigo. Não temas, não morrerás. Já imaginou o dia que você chegar diante de Cristo, face a face, e Ele disser para você: paz. Aleluia. Aquilo que você viveu a vida inteira, ouvindo do seu irmão, profetizando para a sua vida, que é a paz do Senhor Jesus, profetizando para você quando Jesus falou assim: oh, agora não. Vamos para a palavra. Então Gideão edificou ali. Olha só a atitude de Gideão. Depois que ele ouviu essa frase do Senhor, ele disse assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou: o Senhor é paz. E até o dia de hoje o altar está em Ofa. Pode passar. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: toma o segundo novilho de teu pai, o de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste de Aserá que está no meio do teu altar. Quais são os altares que você precisa derrubar do inimigo na sua vida? Quais são os altares? Olha aqui para mim todo mundo. Quais são os altares que nós precisamos derrubar, que são do inimigo na nossa vida? Quais são? Identifique eles um a um aí para você. Quais são os altares do inimigo que precisam ser derrubados na minha e na sua vida? Quais são? O primeiro é o altar do medo. É o primeiro deles, que tem cegado o povo de Deus a léguas de distância, errando o alvo, porque tudo que passa pela lente do medo não provém do Senhor, não provém de Deus. Quais são os altares?
de homossexualismo, de sexualidade, de bebedeira. Ah, faz favor, crente, encher a cara. Vai ter vergonha, meu irmão. Vai ter vergonha, minha irmã. E o que mais? Sexo, pornografia no celular, na internet, na casa, achando que está fazendo escondido do pai ou da mãe ou da esposa ou do esposo. O Espírito Santo de Deus vê tudo. Nós não podemos se esconder dele. Eu posso esconder da minha esposa, dos meus filhos, mas dele eu não me escondo. Dele você não se esconde. Quais são os altares que nós precisamos derrubar na nossa vida? Deus chegou e falou para Gideão: ei, derruba o altar que está lá na casa do teu pai. Derruba o altar que está lá. Depois disso, olha só, o Senhor ainda falando para ele, depois disso, edifica um altar ao Senhor, teu Deus, no cume dessa elevação de forma apropriada. Ou seja, o altar não é edificado da sua forma, o altar é edificado da forma do Senhor. Toma o segundo boi e oferece-o em holocausto, com lenha do poste de Acerá que tiveres cortado. Sabe este altar que você está derrubando na sua vida hoje? Ele vai servir como somente de degrau para você subir um nível a mais na presença de Deus, para você se parecer um pouquinho a mais com Cristo. É para isso que nós precisamos derrubar os altares do inimigo na nossa vida, para que possamos nos parecer ainda mais com Cristo. Ainda mais com Cristo. Então Gideão chamou 10 dos seus servos e fez conforme o Senhor havia lhe ordenado. Mas não fez de dia, e sim de noite, porque ainda temia a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Olha o medo novamente tomando conta de Gideão. Ele havia visto Deus, ele havia visto o Senhor Jesus, aliás, ele havia visto Cristo, havia recebido a direção dele, e ainda o medo ainda operava. Ah, mas eu sou crente, pastor, o medo não tem mais poder na minha vida. Se você deixar, ele tem. Gideão deixou. Ele não quis fazer de dia porque temeu a casa do seu pai, temeu o seu povo. E ele vai: vou fazer de noite. Na calada da noite que ninguém vai ver eu derrubar o altar de Baal. Derruba de uma vez esse altar, meu irmão. Derruba de uma vez esse altar, meu irmão. Não perde tempo, não. Isso daí está te segurando. Isso daí está te retendo de alcançar ainda mais a promessa de Deus. Está retendo você de se parecer um pouquinho mais com Cristo, que é para isso que eu e você fomos chamados. Derruba este altar na sua vida. Quebra o meu orgulho, O altar do orgulho também. descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Pode passar. Quando os homens da cidade se levantaram de madrugada, viram o altar de Baal derrubado. Preste bem atenção agora. Quando os homens da cidade levantaram de madrugada, viram o altar de Baal derrubado, o poste de Acerá que ficava ao seu lado cortado, e o segundo novilho sacrificado no altar que havia sido edificado. Então perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de averiguar e interrogar, descobriram que era Gideão que havia feito aquilo. Quando você derrubar esse altar que está na sua vida, para ser derrubado, que vai ser derrubado hoje em nome de Jesus, se prepare,
que todo mundo espiritual maligno, da maldade, que está ao nosso derredor. Não é porque você derrubou o altar de Baal na sua vida que você vai ficar invencível. Mas todos os demônios vão querer saber por que você derrubou aquele altar. Não foi isso que aconteceu com Gideão? Se prepare para a guerra, não é porque você fechou uma brecha que o inimigo não vai poder vir te afrontar. Sabe qual é a especialidade dele? A afronta. Muitas vezes, a afronta. Fazer parecer aquilo que é do que não é. E fazer daquilo que não é parecer que é. E descobriram que Gideão havia feito aquilo. Por isso os homens da cidade disseram a Joás, que era o pai dele: traze para fora o teu filho, que para que morra. O inimigo vai querer te matar, muitas vezes. Sabe o que eu escutei a semana passada? Que a minha cabeça estava prêmio. Eu ouvi a semana passada que a minha cabeça estava prêmio. Falei: glória a Deus, se eu morrer, eu vou para os céus, vou estar com o Senhor. Porque o diabo estava correndo, o inimigo estava querendo me pegar. Ele está querendo pegar todo mundo. Não é nada que nós não sabemos. Aquele que fala no nome de Jesus, o inimigo já se levanta contra. Todos já sabem disso. Se você é de Cristo, você está em batalha o tempo inteiro. Isso é real. Isso é real. Não é novidade. Por isso os homens da cidade disseram a Joás: traze para fora o teu filho para que morra, porque derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Aserá que estava do seu lado. Mas Joás, o pai de Deus, disse assim: mas Joás disse a todos que se puseram contra ele, contra o filho dele: acaso sereis vós que defendeis Baal? Quer livrar ele? Todos os que lutarem por ele estão mortos pela manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo, pois o altar dele foi derrubado. Imaginem só o pai de Gideão: ele havia edificado um altar para Baal. O pai de Gideão, que era israelita, ele mesmo havia edificado um altar para o inimigo. E Gideão vai e derruba o altar que estava na casa do pai dele, com um animal do pai dele. E o pai dele disse assim para todos os moradores da sua vizinhança: ei, se vocês querem matar Gideão por causa de Baal, que Baal mesmo se defenda. Que ele mesmo se defenda, porque eu não vou defender. E aí ele continua dizendo: por isso naquele dia chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal lute contra ele depois, pois derrubou o seu altar. Você será um derrubador de altares do inimigo na sua vida. Cada altar que você precisa derrubar na sua vida te leva ainda mais perto de se parecer com Cristo, te deixa ainda mais semelhante de Cristo, ainda mais semelhante de Cristo, ainda mais semelhante com Cristo. Pode passar. E então todos os midianitas, preste bem atenção agora, depois de Gideão ter derrubado o altar de Baal na sua casa, na casa do seu pai, todos os midianitas, os amalequitas e os outros povos que vinham do leste se juntaram e passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Ou seja, se haviam 1000 querendo pegar Gideão, agora eram 200.000. Se haviam 1000, agora o negócio ficou mais feio ainda. Ficou mais feio ainda. Mas eu tenho uma boa notícia para você: maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Muitas vezes, quando ouvimos falar dos demônios ou do diabo, muitos de nós tememos ou criamos um medo em nós. Não posso com isso. Olha o medo tomando conta. Olha o medo tomando conta, assim, instaurando no seu coração, trazendo pânico em você, trazendo pânico. Mas esse é o papel dele, o meu e o seu papel.
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, Tiago, capítulo 4. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Viva de acordo com a palavra dele. Resista ao diabo, ele vai fugir de você. Muitos de nós falamos que o meu maior inimigo, o nosso maior inimigo são os demônios e é o diabo. Não, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque não mudamos a nossa mentalidade. Nós pensamos ainda como quem não conhece a Deus. Mas nós precisamos mudar o governo da nossa vida, deixar que Cristo governe em nós, para que hajamos segundo o seu governo, para que as nossas atitudes sejam segundo a sua palavra. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Para que as nossas atitudes sejam segundo a palavra dele, segundo o governo dele que está em nós. Chega de pensar ou agir com medo. Chega, acabou. E a palavra do Senhor continua dizendo: e então, diga assim comigo, e então, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Ai, fica imaginando quando você derrubar todos esses altares na sua vida, o Espírito Santo de Deus vai se manifestar com poder, autoridade, como você jamais viu. Por isso que o medo bate na tua porta. Não derrube esse altar, não derrube aquilo, não derrube o outro, mas vai cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Vai cair por terra todos os altares, porque o Senhor deseja se apossar, se apoderar, tomar conta, governar a sua vida conforme Ele determinou que seja feito. Oh, aleluia! Por isso que o medo da minha vida, o Senhor te louvarei, pois eu vou levar minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira e me leva já me muito forte que passou, já me vi todos a sua voz me amou, toda hora
quando você vê o inimigo. Oh, glórias. Pode se sentar nesse instante. Aleluia, Senhor. Quando alguém me liga e fala assim, pastor, a luta está grande. Oh, Deus, aleluia. Quando alguém me liga e fala assim, pastor, a luta está grande. Aleluia, Senhor. Sabe qual é? Vou falar para todo mundo aqui. Sabe qual é a vontade que me dá de falar? Filho, vai para a palavra. Aprende a palavra. O que aconteceu com o Gideão ali depois que ele derrubou o altar da casa de seu pai? Os inimigos vieram às pencas diante para atacar Gideão. Vieram aos milhares para atacar Gideão. Por quê? Porque o Espírito de Deus queria se revelar de uma forma poderosa a Gideão. Queria ter uma comunhão com ele como ele jamais teve. Queria ser adoçado a vida. Sabe por que ele veio contra todos os caminhos, contra a sua vida? Porque ele sabe que você é a casa favorita de Deus. Ele sabe que você é o lugar onde o Espírito Santo está. E não se preocupe se a luta está grande. Não se preocupe se a fornalha está aquecida 7 vezes mais. Não se preocupe se o mar tem que se abrir, se o Jordão tem que se abrir. Se preocupe sim em adorar. Se preocupe sim em derrubar o altar do medo. O medo bater na sua porta e falar, filho, tá difícil, tá faltando. Quando uma luta se manifesta na vida do crente, é o Senhor fazendo você esquentar para você subir um pouquinho mais. É que aqui embaixo está muito frio, você tem que subir um pouquinho mais. Onde está a presença do Espírito Santo? Por isso que nós somos batizados com água, mas vem aquele que batiza com fogo consumidor. É por isso que Deus permite as lutas na nossa vida, para que o batismo com fogo se manifeste em nós. Porque é só assim muitas vezes que o povo de Deus funciona. Quizá não fosse, mas muitas vezes é assim. E todos os inimigos se acamparam, vindo de todos os lados, como se não bastasse somente os midianitas, vieram também os amalequitas e todos os outros povos lutar contra Gideão e contra o seu povo. E a palavra diz, pode passar. E a palavra diz que... Só um minutinho, está fora lá. Aleluias. Aleluias. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Diga assim comigo, então o Espírito do Senhor se apoderou de mim. Sabe o que significa isso? É Ele manifestar a sua presença com poder e autoridade na sua vida. Com poder e autoridade eu te abençoo para que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. E Ele tocou a trombeta para convocar todos os abiesitas e se juntassem a Ele. Ei, chame os seus irmãos, chame a sua família, chame o seu esposo, a sua esposa, para se juntar com você. Ei, vem aqui compartilhar um pouquinho. Eu quero dividir com você o fogo que eu tenho do Espírito de Deus. Eu quero te apresentar o Cristo. Eu quero te apresentar o que eu estou carregando da parte dele. É isso que de Deus vai fazer. Me consumir. Diga assim, Senhor, eu sou todo seu. Eu sou todo seu.
Então Gideão disse a Deus: se você vai realmente livrar Israel por meu intermédio, como tu prometestes, atenta para isso. Porém, uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar a lã. Já ouvimos isso, já contei isso para vocês. Pode ir lá para o versículo capítulo 7, versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim: então Gideão e todo o povo que estava com ele se levantou de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Imaginem só, aquele que estava com medo havia chamado todos os seus irmãos, guerreiros valentes, para que pudessem combater o exército inimigo. Muitas vezes é preciso chamar os irmãos para nos ajudar. Mas o Senhor deseja te levar Deixa eu te contar uma história bem rapidinho. Eu não gosto de falar de mim, mas eu preciso falar um testemunho. Eu tinha um pastor amigo meu que muitas vezes ele me deixava de lado, eu e minha esposa, e ele falava: Luiz, você tem que aprender por si só. Ele deixou a gente vários meses, anos, sozinhos, para que a gente pudesse aprender a depender do Senhor. Hoje eu agradeço a Deus pela vida daquele pastor que me fez aprender a depender do Senhor, porque hoje eu sei o que é depender do Senhor. Por isso que eu e você precisamos aprender a depender do Senhor, porque daqui a pouco, meus irmãos, o anticristo vai se manifestar. Você não vai ter uma igreja para vir, você vai estar sozinho, você e ele, e você vai precisar buscar ao Senhor aonde você estiver. É verdade. Por isso que o Senhor está levando a igreja a um nível de intimidade tremenda, a um nível de comunhão tremenda com Ele. Esse dia está próximo. Vamos continuar. Gideão, pode passar. Imaginem só, Gideão chama todos os seus irmãos. E depois o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é grande demais para eu entregar os midianitas em suas mãos. É o Senhor falando para você: não chama muita gente para orar por você, não. Não chama muita gente para te ajudar, não. Porque senão vão falar que é o seu irmão que te ajudou, vão falar que é o seu patrão que te ajudou, vão falar que é o seu filho, é o seu pai que te ajudou. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Aprenda isso: Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso que muitas vezes você vai estar sozinho, por isso que muitas vezes vai ser só você e Deus, para que você tenha certeza que é Ele que te entregou a vitória. E o Senhor disse para Gideão: Gideão, você chamou gente demais para te ajudar. O povo vai dizer que não foi eu que te
que te livrei, mas vai dizer que foi o teu exército. E o Senhor usa uma estratégia que está na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Um dos ensinamentos que o Senhor deu a Moisés, quando ele reunia o exército de Israel para lutar, preste atenção, uma das perguntas que Moisés fazia ao povo era assim: ei, isso serve para nós, igreja. Ei, se alguém tiver com medo de guerrear, pode voltar para casa. O medo te volta para a presença do inimigo. O medo te paralisa e não te deixa avançar. Esta era uma das perguntas que o Senhor ensinou a Moisés. Falar para os guerreiros de Israel, para aqueles que estavam indo para a batalha, o exército do Deus vivo. Deuteronômio 20, capítulo 8, não precisa pôr não, depois pode pesquisar na sua casa. E o Senhor chega para Gideão e diz assim: ei, diga a eles, pode passar, vai e anuncie o seguinte ao povo: quem for covarde e medroso, volte e retire-se do monte Gileade. Então 22.000 se retiraram e 10.000 ficaram. Imaginem só, tinham 32.000 guerreiros. Tinham 32.000 guerreiros. 22.000 voltaram para trás com medo e com covardia. Quer ter vitória da parte de Deus? Risque essa palavra medo da sua vida. Quer que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida? Risque a palavra de medo da sua vida a partir de hoje. Risque. Pare de tomar decisões baseado no medo. Pare de tomar decisões baseadas no medo. Jamais tome decisões baseadas no medo. Jamais. 10.000 ficaram. E o Senhor disse também a Gideão: ainda são muitos. Eu fico imaginando Gideão pensando assim: poxa, mas Senhor, eles são centenas de milhares. Eu fico imaginando eu e você: Senhor, mas eu não posso chamar nem o Gilmar para me ajudar, não posso chamar o Fernando para me ajudar, não posso chamar o Rodrigo, o Beto para me ajudar. Não, Gideão, é só você. Não, Fernando, é só você que vai passar essa batalha, filho. Porque você precisa aprender a ser homem. Sabe quando o pai deixa o filho crescer? É quando ele deixa o filho andar por suas próprias pernas. É verdade. 2 anos atrás, o Yuri estava em Portugal. Ele foi passear em Portugal e me ligou e falou: pai, vou ficar lá. Qual foi a atitude que eu fiz? Falei: Yuri, você quer ficar em Portugal? Pode ficar uns dias, mas eu não vou te mandar dinheiro, você vai se sustentar por si próprio, por si mesmo. Me doeu como pai fazer isso, me doeu, mas eu tive que fazer para ele aprender. E ele falou: não, pai, pode ficar tranquilo, não precisa me mandar dinheiro. Nós temos um apartamento lá. Eu falei para ele: você pode ficar no nosso apartamento, mas comida você vai ter que se tirar para comer. Eu estava ensinando meu filho a ser homem. Não foi, Yuri? Eu estava ensinando meu filho a ser homem. É assim que Deus faz comigo e com você muitas vezes. Assim ele estava fazendo de Gideão um homem. Fazendo Gideão: aí tem muita gente. Ah, Deus, mas 20.000 foi para casa, Deus. Só sobrou 12.000. E Deus fala para ele: filho, tem muita gente ainda. Filho, tem muita gente te ajudando ainda. Diga para o irmão que está do seu lado: tem muita gente te ajudando ainda. Você quer ser homem? Se prepare para a comunhão entre você e Deus. Deixa eu correr que esse relógio não para. O tempo já está avançando. E a palavra do Senhor diz que... Volta um, por favor. E o Senhor disse a Gideão: ainda são muitos, faz-os descer a beber água. E ali separarei os que ficarão contigo. E se eu disser: este irá contigo, este irá. Mas se eu te disser: este não vai, ele não vai. Gideão fez descer o povo à beira da água. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber as águas com a língua, como faz o cão, tu separarás de um lado, e todo aquele que se ajoelhar para beber, colocará lá do outro. E os que lamberam a água, levantando a boca, foram 300 homens, mas o resto do povo se ajoelhou para beber água.
Cuidado com as suas atitudes quando você está diante de Deus. Cuide para ouvir a voz dele e fazer conforme ele ordenou para que você faça. E a palavra diz assim: e então o Senhor disse a Gideão: eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, com estes 300 homens que lamberam a água. Eu fico imaginando eu e você. Se fosse eu, já estaria desesperado. Mais de 100 mil homens do exército inimigo, e eu só com 300 homens. Como, Senhor, que eu vou aprender a derrotar o meu inimigo somente com essa quantidade de homens? Ah, mas aquele altar que você derrubou lá atrás, aqueles altares que você derrubou lá atrás, vão te fortalecer para que você aprenda a derrotar um exército de centenas de milhares somente com 300. Porque quanto mais você prosseguir em conhecer e viver com Deus, na comunhão com Ele, você vai aprender a depender dEle, e vai entender como Ele trabalha, e vai analisar e vai chegar à conclusão que Deus não precisa de homem, Deus não precisa de mulher, Deus só precisa de um coração disposto a obedecer. E a palavra do Senhor diz assim: Gideão enviou todos os outros homens de Israel para as suas tendas, mas reteve os 300 que ficaram com as provisões e as trombetas. O acampamento dos midianitas estavam abaixo deles. Para resumir, para terminarmos, Gideão vai de noite sondar o acampamento inimigo com um companheiro para ouvir o que eles estavam falando. E um conta um sonho para o outro, dizendo assim: eu ouvi que Gideão derrotava todo o nosso exército. E esse era um sinal de Deus para Gideão, que o Senhor havia entregado aquele povo inimigo nas suas mãos. Para que você veja na palavra, no capítulo 7, versículo 14, versículo 13, perdão. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando um sonho ao seu companheiro. Imagine Gideão indo no acampamento inimigo de madrugada: eu tive um sonho em que o pão de cevada vinha rolando sobre o acampamento dos midianitas, e quando ele chegou a uma tenda, bateu nela e a derrubou. A tenda virou de cima para baixo e ficou estendida por terra. Quando o seu companheiro ouviu isso, respondeu: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Ah, o que um altar derrubado na sua vida não te leva a lugares altíssimos na presença de Deus, aonde Deus dá um sonho para o inimigo, e muitas vezes esse sonho chega até você. Muitas vezes esse sonho, ele chega aos seus ouvidos. Tem que rir um pouco. Muitas vezes esse sonho chega aos teus ouvidos para que você entenda o que Deus está fazendo. Como esse sonho chegou aos ouvidos de Gideão, para que ele tivesse certeza que Deus estava entregando o exército inimigo nas mãos dele. E ele disse assim: Deus entregou nas mãos dele e os midianitas e todo esse acampamento. O inimigo falou para o outro: pode passar. Quando Gideão ouviu o sonho contado e a sua interpretação, adorou a Deus. Por que eu e você precisamos ouvir notícias da parte de Deus para adorar Ele? Ah, se você enxergasse o mundo espiritual quando você estava adorando a Deus, quando o grupo de louvor estava aqui adorando ao Senhor, a sua vida, a sua postura, o seu gesto jamais seria da forma que eu estava adorando aqui ou você estava. Nós adoraríamos a Deus de uma forma veementemente intrépida, de uma forma poderosa. E em seguida Gideão volta ao acampamento de Israel e diz: levantai-vos, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas vossas mãos. Depois você pode ler o resto na sua casa. Mas o que acontece? Gideão recebe uma ordem. Ele dá uma ordem para os seus companheiros, para os 300 que estavam com ele, para pegar um vaso, um cântaro na mão
chifres e as rochas. E ele vai de madrugada e quebra os vasos. Quebra os vasos. E a palavra de Deus diz que os soldados do inimigo, que eram mais de 100.000, um começou a se matar o outro. Um começou a matar o outro. Eu e você não precisamos levantar um dedo contra os nossos inimigos, porque aquele que tirou o guarda de Israel não dorme. Aquele que te guarda. A palavra do Senhor diz que pastor, mas eu tenho medo. Eu tenho medo porque já aconteceu uma vez no passado. A palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo Romanos capítulo 8, 31. Romanos 8, 31 diz assim: quem poderá nos separar do amor de Deus? Filipenses 3 diz assim, Filipenses 3:13: irmãos, uma coisa faço, é Paulo falando para um conselho para mim e para você. Irmãos, uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que vai atrás, ficando e avançando para o alvo, que é Cristo. Esqueça o seu passado, porque você não é museu. Você foi feito para andar em novidade de vida. Novidade de vida. De Deus, se ele tivesse se apegado aos seus medos, ao fracasso de seu povo, se você se apegar aos seus medos, aos seus fracassos, esqueça isso, esqueça isso, avance para o alvo que é Cristo. Deus está levantando uma noiva adornada para Ele. Deus está levantando um povo que adora. Deus está levantando um povo que ora, um povo que jejua, um povo que adora, um povo que está clamando Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. E para encerrarmos, grupo de louvor aqui em cima, e para encerrarmos, eu quero te pedir para se colocar de pé. Tem um versículo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de ou medo, mas de poder, amor e moderação. Diga assim: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que todo medo caia por terra da sua vida a partir de hoje. Todo medo jamais governará as suas decisões a partir de hoje. O medo não governará mais a sua vida a partir de hoje, porque Cristo está estabelecendo o governo dele na minha e na sua vida. Eu não vou chamar você aqui à frente. Aliás, eu vou chamar você aqui à frente. Eu sou o primeiro a me colocar aqui nesse altar, porque o espírito de medo jamais vai ter poder na minha vida. Eu quero te chamar a sair do seu lugar. Você que deseja derrubar o altar do medo na sua vida, o altar da covardia, o altar da ganância, o altar do orgulho, o altar do pecado, seja lá quais são os altares. Todos nós estamos aqui, meus amados. Aqui a palavra de Deus diz que aquele que não tem pecado, mentiroso é. Todos nós temos altares para serem derrubados nessa noite, e o Senhor deseja mudar
histórias, destinos, famílias, gerações serão mudadas nessa noite, através da sua atitude, através de você se posicionar. Foi isso que Gideão fez. Ele se posicionou, derrubando um altar que estava na casa de seu pai. E hoje o Senhor te chama para derrubar os altares do inimigo na sua vida, que muitas vezes nós mesmos levantamos. Saia do seu lugar, vem mais para frente, nós vamos orar por todos em nome de Jesus.
só um minutinho, por favor. Senhor, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas. Pai, obrigado por vidas terem os seus destinos, as suas histórias mudadas, transformadas e redirecionadas pelo Senhor nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa continuar abrindo o entendimento de cada um de nós, que o Senhor possa ainda mais se revelar para cada um de nós, segundo a tua vontade, segundo a tua medida. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre. E de paz. E que o Senhor Jesus nos abençoe. Se Deus é por nós, age com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.